Viver a santidade, sem dúvidas, é o maior objetivo para nós cristãos aqui na Terra. Buscar uma vida plena nas virtudes e seguindo os mandamentos de Deus está intimamente ligado com a nossa fé. Por isso, não é exagero dizer que esse é um convite diário para o qual nós somos chamados. Essa santidade começa em vida, porque a vida daquela pessoa que depois vai ser vista e acolhida como santa, é porque já durante a sua vida, durante a sua existência, transmitiu para com quem conviveu, isso é algum setor de atividade humana, às vezes é um sacerdote, às vezes é uma religiosa, às vezes um fiel católico. E então é dentro desse contexto que as pessoas vão se destacando pela vivência da fé, a prática das virtudes cristãs, humanas. E quando chegam a falecer, morrem com fama de santidade. E aí começam a aparecer os gestos e as manifestações de veneração à memória daquela pessoa. Mas tem aqueles que se destacam nessa caminhada, que por causa de sua obediência e entrega, chegam não só ao reino dos céus, mas também aos altares das igrejas e das pessoas. Pessoas que, assim como eu e você, viveram aqui neste mundo, enfrentando as dificuldades, as dores, as tentações que o ser humano sempre precisou encarar, mas que, dentro do contexto em que estavam, souberam fazer de suas vidas e de suas ações o evangelho vivo para quem os observava. E a partir daí, como filhos de Deus, como batizados, todos os que morrem em estado de graça entram na comunhão dos santos. As obras de sua vida serão analisadas e vistas como algo profundo, constatável, que vai servir para a fundamentação do início de um processo de beatificação. Por isso, hoje o Arquivo A vai te contar algumas histórias de postulantes à canonização, beatos e santos da Igreja Católica, para, a partir disso, te ajudar a entender um pouco mais sobre esse importante e rigoroso processo da Igreja e, principalmente, sobre esses exemplos de testemunhos que devemos deixar para quem está à nossa volta. O processo para o reconhecimento de um santo é cuidadoso e quase sempre envolve os mesmos requisitos, como os milagres. Mas até chegar lá, o primeiro ponto analisado pela Congregação para a Causa dos Santos é a devoção popular. E vem lá do interior do Ceará aquela que é uma das maiores devoções a alguém não canonizado no Brasil. É na Basílica Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, que o povo pode lembrar a memória do saudoso Padre Cícero, ou do Padim, como ele é carinhosamente chamado. Padre Cícero Romão Batista, ou Padim, como nós o conhecemos, ele tem a sua história desde a sua infância marcada por princípios cristãos. Padre Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844 e faleceu 90 anos depois, em 20 de julho de 1934. Viveu embates dentro da igreja, mas sua principal marca, sem dúvidas, foi sua entrega aos mais necessitados. E aqui nós temos um encontro a cada romaria, das 3 horas, que é um encontro com os romeiros. E certa vez alguém perguntou ao romeiro: quem é o Padre Cícero para você nessa relação de santidade? E essa romeira disse: ele é o santo no meio do sol.
Por que ele é o santo no meio do sol? Porque ele foi incansável, defensor dos pobres, que o procuravam para solucionar todo tipo de problemas e questões. Então, essa relação entre o povo que se sentiam acolhidos, o povo que procurava e tinha uma resposta efetiva diante de um padre que, na sua época, ele não ficava conformado aos púlpitos, ele descia, ele ia ao encontro e ele oferecia alternativas para a necessidade do povo. Então, essas pessoas o consagraram como santo do Nordeste. A influência do sacerdote naquela região é tão forte que a sua presença é notada na espiritualidade e também na certidão de nascimento das pessoas. Só para você ter uma ideia, que em cada casa, toda casa aqui na região do Nordeste, é comum você encontrar um filho ou uma filha com o nome de Cícero e Cícera. Prova disso são os meus pais que colocaram o meu nome como Cícero. Depois de ter as punições eclesiásticas que recebeu antes de sua morte suspensas, a Igreja pode dar andamento a um processo de beatificação e canonização de Padre Cícero. Um momento aguardado pelos milhões de devotos que visitam a cidade todos os anos e para todos os outros espalhados pelo país. Afinal, no coração dessa gente, o religioso já é santo. É uma forma de gratidão do povo que entenderam, como o Padre Cícero mesmo ensinava, que a gratidão é uma virtude que vem do céu. A partir da abertura do processo rumo à honra do altar, podemos resumi-lo em 4 etapas a partir dos seguintes títulos: servo de Deus, venerável, beato e, por fim, santo. Para isso, um estudo minucioso da vida dos postulantes é realizado, para garantir e comprovar que aquelas pessoas viveram e testemunharam a doutrina da Igreja. O primeiro deles, servo de Deus, é concedido para aqueles que têm sua causa aprovada pelo Vaticano e que têm a chamada fama de santidade, que é justamente essa devoção popular que falamos há pouco. É nesta etapa que se encontra o processo do Padre Vítor Coelho de Almeida, o missionário de Aparecida. O Padre Vítor, por ser muito conhecido, muito amado, muito querido, muito acreditado, muito aceito. Os funerais do Padre Vítor, em 1987, no dia 22 de julho, compareceu em Aparecida 20.000 pessoas. Era um dia de semana. Aí já começa que tem um diferencial. Isso durou até 2006, quando o processo, nessa etapa encerrada na Arquidiocese de Aparecida, o processo foi encaminhado legalmente para Roma, né? E lá está. E no aguardo, né? E aí precisa de... Lá prossegue-se os estudos, as graças alcançadas. Dentre essas graças, tem alguma graça especial que pode ser comprovada como milagres? Então, são feitos estudos, né? Se esta tal graça ou milagre é alcançado, quando é provado isto, passa a ser chamado de venerável, né? Porque a Igreja está se arrumando, se preparando para declarar que a pessoa, de fato, é exemplo de fraternidade cristã para o mundo. Então, o processo de beatificação e canonização segue esse caminho. Padre Vítor se dedicou por quase 8 décadas à missão redentorista em Aparecida. É ele um dos principais responsáveis pela propulsão da devoção à rainha e padroeira do Brasil no século passado, seja pelo incentivo às missões Brasil afora, pela fundação da Rádio Aparecida e do Clube dos Sócios, que depois viria a se tornar a família dos devotos, ou ainda pelo dom da evangelização nas pregações e nas conversas que tinha com os romeiros. Santo Afonso ensinava que o termômetro de medir a santidade chama-se prática da justiça. Eu ser justo comigo mesmo, com os meus semelhantes, o próximo, e com Deus. Então, isso é que baliza, né? Isso é que mede
a santidade de uma pessoa. Ele viveu mais de 30 anos só nesta casa, isso guardou muito. A presença dele no santuário, na Basílica Velha, sobretudo, também 5 anos na Basílica Nova, e sobretudo na Rádio Aparecida, através do contato com o pessoal lá no Clube dos Sócios, que ele fundou, né? Essa presença sempre foi muito indicativa, certeira, acreditada, porque o Padre Vitor, vez e outra, ele era muito severo, ele cobrava muito o senso de justiça das pessoas. Mas interessante que, mesmo que ele ficasse bravo, as pessoas concordavam com ele, porque ele convencia, né? O modo dele agir, o modo dele falar, convencia as pessoas. Para manter vivas as histórias de Padre Vitor, o memorial dedicado à história redentorista reserva vários espaços para os visitantes relembrarem e conhecerem mais sobre ele. Aqui o devoto pode ver fotos da trajetória do missionário e também alguns de seus objetos pessoais. O espaço também mantém um orquidário que leva o nome do padre, lembrando da paixão que ele tinha pelo cuidado com essa espécie de flores. E é lá também que as pessoas podem visitar a capela onde ele está sepultado, para fazer suas orações e os pedidos por intercessão. E o Padre Vitor sempre foi visto pelo povo, por diversos confrades nossos, como referência, né? Haja visto que diversos irmãos e padres da nossa província de São Paulo se despertaram o desejo de serem redentoristas por causa da figura do Padre Vitor, né? Ouvindo ele aqui no santuário, ou quando ele levou a imagem de Nossa Senhora, né, a imagem peregrina em suas cidades, ouvindo pela Rádio Aparecida. Então, para nós, redentoristas, e por todos aqueles redentoristas que o reconhecem, conhecem o Padre Vitor através ou da sua pessoa, ou dos seus escritos, ou, né, através do que ele fez. É inegável, né? Não tem como dizer que o Padre Vitor não é uma referência. Então, nesse sentido, o Padre Vitor é uma novidade, né? Que não é novidade, mas é novidade dizer sobre isso, que ele já pensava desta forma. Então, eu acho assim, para os senhores, por exemplo, que trabalham na televisão, né? O Padre Vitor estava 40 anos na frente, pensava na frente. É uma pessoa que a gente tem que aprender com ele, sobretudo esse dom da comunicação, da objetividade e a capacidade de convencimento dos telespectadores, né? Ou ouvintes dos meios de comunicação. E é ainda no interior de São Paulo que pudemos conhecer uma devoção que começou regional, mas que cada vez mais chega a outros pontos do Brasil. Por isso fomos até o Carmelo, onde viveu Madre Carminha de Tremembé. A Madre Carminha foi uma santa que a gente pode imitar, porque ela nasceu em Itu, né? Foi cuidada pela avó, porque a mãe dela não tinha condições, né? Era muito nova, tinha 15 anos quando teve ela, né? Então ela foi cuidada pela avó, na cidade de Campinas, e lá ela foi crescendo, né? Foi se desenvolvendo, cresceu muito nos estudos, mas também na intimidade com Deus, porque a avó era muito católica, então ensinou os valores mesmos da fé para ela, os valores religiosos, morais. Então ela foi crescendo lá. Então a Madre Carminha foi se santificando assim, deste modo, né? E aos 27 anos ela sente o chamado de deixar tudo mesmo, por amor a Deus. Então ela termina um namoro, né? Ela estava noiva, então ela termina o namoro e decide entrar no Carmelo do Rio de Janeiro. Mesmo dentro da clausura, o nome da madre se espalhava aos poucos entre os moradores da cidade. Sua sabedoria sempre motivou aqueles que procuravam orientação ou um conforto em forma de palavras. A gente não faz o santo, ele já é santo e a igreja reconhece, né? Esse é o processo de canonização, um processo verdadeiro, né? A igreja reconhece pela aclamação do povo, né? Então a gente tem visto que tem crescido cada vez mais essa devoção à Madre Carminha, né? As pessoas também que conviveram com ela, nós tivemos irmãs que faleceram até pouco tempo
e que conviveram com a Madre Carminha, ainda tem irmãs vivas também que conviveram com ela e podem dizer que Madre Carminha foi verdadeiramente, né, o Evangelho de Cristo aqui na Terra. Além disso, a Madre criou também uma obra social que até hoje acolhe mães e bebês em situação de vulnerabilidade social. Em geral, a monja de clausura é chamada a uma vida mais recolhida, né? Principalmente por causa da clausura, das grades, né? Tem a vida de oração intensa. Então, Madre Carminha foi um diferencial, porque ela atendia os pobres frequentemente no locutório, né? Muitas gestantes carentes passavam aqui no mosteiro e pedindo ajuda. Às vezes essas pessoas precisavam de remédios, precisavam de mantimento e ela não poupava esforços para que as pessoas recebessem aquilo que era necessidade, né? E na medida do possível ela fazia de tudo, mesmo na pobreza do mosteiro, né? Então assim foi crescendo a obra do berço. E depois ela quis que a obra permanecesse tanto que ela fundou a obra juridicamente também, né? Então é uma obra social mesmo, né? Fundada na cidade. Mas foi mesmo o dia do translado de seus restos mortais que deu início à onda de manifestações de devoção a ela. Por questões financeiras e também por uma reconfiguração da ordem religiosa, este Carmelo seria fechado e as irmãs transferidas para outra cidade. Assim como o corpo da Madre, exumado e encontrado incorrupto. A população se mobilizou para intervir e ajudou na arrecadação para manter esses trabalhos por aqui. Mais uma vez, a providência agiu. Desde então, começaram os trabalhos da igreja local para apresentá-la à Santa Sé como postulante à canonização. E foi o Papa Francisco quem assinou o decreto que eleva a religiosa ao título de venerável, concedido aos servos de Deus depois que a igreja reconhece que eles viveram as virtudes heróicas, a fé, a caridade, a esperança e a justiça, por exemplo, o que ajudou as irmãs a divulgarem ainda mais o nome da Madre. Com o passar dos anos, cada vez mais pessoas vinham até o Carmelo trazendo no coração pedidos e rezando para que, de alguma forma, a Madre pudesse interceder por eles. Se cresciam as necessidades, aumentavam também as graças alcançadas, multiplicando e dando rostos à devoção do povo de Deus com a venerável Madre Carminha. A gente recebe até graças de pessoas que do exterior, né, escrevem e-mails, né, agradecendo e tudo mais. É que acaba que nós montamos a sala, mas não tem espaço para tudo, né? Então a gente seleciona e vai encaixando, né, na medida do possível. E a gente aproveita para pedir, né, para as pessoas recorrerem mesmo à intercessão da Madre Carminha, porque o santo já é considerado como, quando é venerável, já é considerado como possível de imitação, né? Ele deve ser olhado e deve ser imitado. Muitos católicos chegam ao altar a partir de longos anos de doação à igreja e ao próximo. Mas também tem aqueles que têm sua vida interrompida justamente por causa da fé em Cristo. São os chamados mártires. Um desses exemplos aqui no Brasil é o da irmã Lindalva, assassinada em 1993 por um homem acolhido em obras sociais das irmãs. A irmã Lindalva havia participado do Caminho da Cruz, uma via sacra, ao raiar da aurora, na paróquia de Boa Viagem, em Salvador, na Bahia. Ela, em companhia de suas irmãs da comunidade do Abrigo Dom Pedro II e dos paroquianos. A irmã Lindalva, ao regressar desta caminhada penitencial, ela soube, era hora de servir o café da manhã aos idosos. Irmã Lindalva sobe as escadarias da enfermaria, como se ela estivesse subindo para o Calvário. Suas últimas palavras, ela disse: Deus me proteja. Por
Por causa da sua morte cruel e precoce, não demorou para que as religiosas e também os leigos daquela comunidade começassem a reivindicar o início das investigações da vida da irmã. Dom Geraldo Magela, em momento celebrativo pascal, com a comunidade das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, ele pergunta: vocês não querem que abramos o processo de beatificação da irmã Lidalva? A vida da irmã Lidalva se assemelha à de Santa Maria Gorete, Santa Filomena e da beata Albertina Berkenbrock, que com 12 anos de vida foi assassinada porque quis preservar a sua pureza espiritual e corporal e defender a dignidade da mulher por causa da fé e da fidelidade a Deus. Se foi curta a missão dela aqui na Terra, também foi rápido o processo que a elevou a beata da Igreja Católica. Hoje a irmã é um exemplo para todos aqueles que ouvem sua história, de uma jovem que soube enfrentar o pecado nos dias de hoje e que, no seu sim a Deus, ganhou a vida eterna. Outro que enfrentou as dificuldades de encarar a vida religiosa em seu tempo foi o beato Padre Vítor, da cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. No caso dele, o problema não foi ter escolhido a vida religiosa, mas sim querer ser um padre negro em uma região de grandes fazendas, em pleno século XIX, ainda antes da abolição da escravatura. Muito embora não trouxesse as marcas expressivas dos cravos e nem da cruz, mas trouxe na alma a dor, trouxe no corpo o preconceito, trouxe na sua raça a intolerância. São novas expressões dos estigmas do crucificado. E foi capaz de superar isso com muita serenidade, se impondo pela humildade, se impondo pela autoridade do Evangelho. Falar então do beato Padre Vítor é falar da simplicidade do Evangelho e da tenacidade da bem-aventurança proclamada nos lábios de Jesus, o servo fiel do Pai. Mesmo com a resistência da comunidade, o padre rompeu com as correntes da ignorância e do preconceito e se ordenou e realizou seu sonho de servir a igreja. E foi a partir do início dessa missão que algumas coisas começaram a mudar. É um homem negro, humilde, filho de mãe solteira, de pai desconhecido, e naquela época era dificílimo um negro ir para o seminário. Ainda mais as condições raciais, as condições econômicas. Mas antes, porém, dele entrar para o seminário, ele trabalhou como auxiliar de alfaiate. E nesse momento, o senhor Inácio, que era o patrão dele, disse que é inadmissível um negro ser padre. Era mais fácil galinhas nascer dentes do que um negro chegar ao sacerdócio. Aquilo certamente feriu a alma do pequeno Francisco. Ele chorou muito, conta a história, quando ouviu isso do seu patrão. E correu à igreja de Nossa Senhora das Dores, em Campanha, de onde ele é natural. Ali chorou amargamente diante da imagem da Mãe das Dores. Então, a confiança do pequeno Francisco a Nossa Senhora é de eternidade. É próprio dos humildes, dos órfãos, recorrer a Nossa Senhora o consolo e a ajuda necessária. E dali, então, ele tomou a firme decisão de ir para o seminário. Padre Vítor morreu aos 78 anos em 23 de setembro de 1905. Data que marca sua festa litúrgica e que antes da pandemia era responsável por levar milhares de pessoas para a Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Pessoas que no início não aceitavam a presença dele, a dor de não vir à missa, de não comungar das mãos dele, tudo isso ele sofreu como sacerdote. E aos poucos as pessoas foram percebendo um olhar diferenciado neste homem. Um olhar prestativo da caridade.
A beatificação em 2015 aconteceu após uma mulher diagnosticada com obstrução nas trompas conseguir, após pedir intercessão numa novena dedicada ao padre, a graça da gravidez. Desde então, visitar a cidade é sentir na pele a sensação de que a fé é capaz de mover montanhas. Certa vez, era uma quantia muito grande, a pessoa diz: Padre Vitor, o valor é muito alto. E ele diz: não, o que eu lhe dei é seu, não precisa. E quando ele retorna para a casa paroquial, o valor está sobre a sua mesa de uma forma inesperada. E também na casa paroquial, sempre uma casa aberta aos pobres, aos humildes. Também conta-nos a história que certa vez uma família bateu a porta da casa paroquial pedindo comida. Ele só tinha um prato de sopa para ofertar àquela família. A empregada diz: Padre Vitor, o que temos para comer é somente isso, temos mais nada para comer, apenas essa sopa. Ele foi capaz de dar aquela sopa àquela família e de repente chega na casa do Padre Vitor grandes variedades de fartura, de frutas, verduras, carne e tantas outras dimensões para a sua alimentação. Um homem que viveu da providência divina. Não longe dali tem outra história de beatificação que nos aproxima do conceito de ter uma vida santa. Foi nas ladeiras da pacata Baipendi, também em terras mineiras, que viveu uma beata brasileira. Brasileiríssima, aliás. Francisca de Paula de Jesus, a Nhaxica, teve uma vida de doação total ao sagrado, assim como todas as outras que contamos por aqui. Só que as origens e o caminho dela até a beatificação tornam sua biografia única. Algo especial em vir até a Baipendi é poder visitar os lugares onde Nhaxica viveu. Essa aqui é a casa dela, mais especificamente seu quarto, que ainda abriga sua cama e outros objetos pessoais. Exemplos de uma beata brasileira, negra, de origem simples, leiga, gente como a gente. Saber que alguém assim passou por aqui ajuda os seus devotos a compreenderem melhor o conceito de santidade. Eu penso que Nhaxica traz para nós hoje duas mensagens muito importantes. Em primeiro lugar, é uma brasileira. Brasileira como a gente da nossa gente, né? Ela era a mistura do negro e do branco, né? Uma mulata, uma mulher que é símbolo do que é o povo brasileiro. Então é gente como nós. Nós muitas vezes rezamos, temos devoção com santos que são de outros continentes, de outros países, mas Nhaxica é nossa, é alguém que viveu a nossa história. Estamos distantes dela há mais de 100 anos do seu falecimento, ela viveu numa outra época, mas nas terras onde nós andamos, ela também andou. Neta de escravos e analfabeta, Nhaxica teve na vida sua maior escola para aprender sobre o Evangelho e ensinar a quem a procurava. A gente sabe que toda semana ela se reunia com as pessoas daqui da periferia, era gente muito pobre. E tinha até prostitutas que ela trazia, cuidava delas para matar a fome, né? Rezava o terço e depois ela distribuía comida para as pessoas. E isso era toda semana. E ela, assim, o dinheiro, lógico, o dinheiro do irmão foi acabando, que ela construiu a capela, dourou lá, mas ela recebia muita esmola de pessoas que vinham. As pessoas iam ao encontro dela sempre procurando receber alguma coisa, seja da parte material, seja da parte espiritual. As pessoas buscavam receber o alimento, mas buscavam receber um conselho, uma palavra, uma definição sobre a vida delas. E Nhaxica oferecia sempre o que as pessoas queriam, seja para o corpo, seja para a alma. Isso continuou as pessoas recebendo isso após a sua morte, quando as pessoas vinham a essa igreja que ela construiu para Nossa Senhora e aqui faziam a experiência da vida simples, da vida humilde, da vida onde ela colocou o outro sempre em primeiro lugar e, acima de tudo, Deus, né? Porque ela dizia: tudo acontece porque eu rezo com fé.
E olha que não eram poucos, viu? Pessoas graduadas e com posses percorriam centenas de quilômetros na época para conversar com a simpática e simples senhora que em vida já manifestava sua santidade. E a gente ficou sabendo isso, né? Muita coisa dela, porque foi uma entrevista que ela deu pouco antes de falecer, né? Para um médico do Rio de Janeiro, o doutor Henrique Monar. E ele era um homem, assim, um cientista. E veio aqui para ver quem que era aquela pessoa, aquela senhora com fama, né, de ser assim, uma profeta. E ele veio e ele escreveu um livro e tem no livro que ele escreveu tem essa entrevista. Então, muito do que a gente sabe foi dito por ela, a ele. Beatificada em 2013, Inha Chica fez a região mineira vibrar de alegria ao ver o início do reconhecimento de uma santa em meio a seu povo. No começo de 2011, veio então a decisão que ela seria beatificada. O Papa assinou, né, reconhecendo o milagre e autorizou a sua beatificação, que aconteceu no dia 4 de maio de 2013, aqui na cidade de Baependi. Foi um evento maravilhoso, né? Repleto de muitas pessoas e marcado por uma espiritualidade muito bonita. E desde a sua beatificação nós entramos então na outra fase do processo. Primeiro, o reconhecimento para ser serva de Deus. Todo o processo diocesano termina, a Santa Sé a reconheceu como venerável pelas suas virtudes heróicas. O milagre foi aprovado, sua beatificação também foi aprovada, então ela se torna, depois da beatificação, uma bem-aventurada. E agora vem a última etapa, que é a etapa justamente da canonização. E nós estamos nessa etapa em busca de quê? Em busca de mais um milagre. Para chegar a esse ponto, teve sempre como grande professora sua Sinhá, como chamava a Mãe de Deus, sob o título de Nossa Senhora da Conceição. Por isso é no santuário que ela ajudou a erguer que seus restos mortais e parte de sua história estão guardados. E é também por essa razão que a sua futura casa, construída com a ajuda dos seus devotos, e também a obra social que leva o seu nome, permanecerão ali do lado, quase que no colo da mãe, por quem ela teve tanta devoção. Naquela casinha pequena, né? E aqui ela recebia as pessoas e ela falava que tinha a missão de construir uma capela para Nossa Senhora da Conceição, a quem ela chamava de Minha Sinhá. Tal era, assim, a maneira, né, simples de falar com Nossa Senhora. Nós temos a oportunidade aqui em Baependi de subir as ladeiras que Inha Chica subia, de sentar os bancos que Inha Chica sentava na igreja matriz, de adentrar a igreja que Inha Chica rezava, de olhar diante da imagem de Nossa Senhora que pertenceu a ela e perceber que santidade não é uma coisa fora da realidade, de outro mundo, mas é uma realidade nossa. Então nós sentimos a santidade, a bem-aventurança, né? Que ser beato é viver a bem-aventurança, ser feliz, sentir que isso é uma coisa palpável, é uma coisa de pessoa, de gente, humano, como a gente. E num segundo momento, como você disse, a realidade dela ser leiga. Muitas vezes olhamos para as imagens, a maioria dos santos ou são religiosos ou são consagrados como padres, bispos, papas. Mas Inha Chica foi uma leiga, né? Apesar dela ter um véu na cabeça, é porque o véu era usado pelas mulheres no tempo dela como algo de costume, né? Até nós conhecemos pessoas que ainda há pouco tempo ainda usavam um pano amarrado na cabeça, mais ou menos como Inha Chica usava. Então é sinal da sua simplicidade, da sua humildade, mas é alguém que estava encarnada na realidade que viveu. Uma mulher do seu tempo, uma mulher do século, que escolheu viver solteira para seguir o conselho da sua mãe. Sua mãe disse antes de falecer que era para ela não se casar para poder praticar melhor a religião e ser caridosa.
e ela abraçou isso com toda a confiança na sua vida. Então mostra para nós que o leigo também pode ser exemplo para toda a igreja. O leigo também pode alcançar o céu. Então santidade não é para um grupo de pessoas escolhidos. Santidade é para todos. Todos são chamados à santidade. E para ser santo, basta fazer aquilo que Deus pede. Eu acho muito bonito entender que o santo é aquele que é um amigo próximo de Deus, um amigo íntimo de Deus, que entende que o céu e a terra não são coisas opostas, mas são coisas... A terra é a preparação para chegar ao céu. A Igreja Católica possui milhares de homens e mulheres canonizados, ou seja, declarados e registrados como santos. Não é uma fábrica de santidade, mas sim um reconhecimento. Durante esses processos que citamos aqui, a Igreja apenas reconhece e proclama para admiração e veneração aqueles que amaram a Jesus e que, pelos seus feitos em vida, e também após a morte, podem nos dar a certeza de que estão no céu. E entre esses modelos de vida na fé, existem 3 modalidades que diferenciam a jornada de cada santo. Iguais no amor a Deus e no exemplo para nós, mas diferentes nos legados e nas lições que deixam. Uma delas, frequentemente citadas, é a dos doutores da Igreja. Títulos geralmente atribuídos a santos e santas que trabalharam em vida e deixaram após a morte um relevante legado teológico para a doutrina da Igreja. E aqui na nossa história, na origem da TV Aparecida, podemos ilustrar um deles como exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, bispo da Igreja e fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Santo Afonso Maria de Ligório é um santo para os nossos dias, porque toda a sua vida, do seu nascimento até a sua morte, foi um serviço ao anúncio do Evangelho. E Afonso fez isso de muitos modos. Ele fez quando ainda era leigo, trabalhando nas irmandades do seu tempo e de um modo particular no cuidado para com os mais pobres e abandonados. Santo Afonso, após formar-se em direito, assim como o apóstolo Paulo, ele colocou toda a sua inteligência a serviço da promoção da justiça, da igualdade e da fraternidade entre as pessoas do seu tempo. Santo Afonso nasceu em 27 de setembro de 1696, na Itália. Para seguir a vocação do sacerdócio, deixou para trás uma carreira de sucesso como jurista e ainda as posses de uma família nobre. No primeiro momento, se santifica pelo trabalho que presta como advogado, prezando por uma ética que depois torna-se um exemplo para toda o exercício da carreira dos advogados. Afonso tem um código pessoal de ética para exercer a advocacia. Depois, Afonso funda uma congregação para ajudar a formar bons cristãos e depois Afonso bispo, um homem que busca ter um coração semelhante ao coração do bom pastor, ao coração do Cristo Redentor. Era um homem que não perdia tempo, e por não perder tempo, então ele pôde escrever mais de 111 obras, escreveu muitas canções, ele pôde se fazer presente em muitos lugares, pintou muitos quadros, e tudo isto Afonso não fez para se tornar um homem famoso, mas com aquilo que trazia no seu coração: ser um bom pastor, ser uma memória viva do Cristo Redentor para todos os homens e mulheres do seu tempo. Por isso, Afonso é uma inspiração para nós. Além de todo o legado de seus escritos e estudos, Afonso deixou ainda uma congregação que, com cerca de 6.000 religiosos em 80 países, é a verdadeira presença do Redentor nos dias de hoje, a tradução do significado de santidade. Eu me encantei pela congregação, olhando o testemunho e o trabalho de alguns redentoristas que atuavam na minha paróquia de origem.
E claro, quando eu fui conhecer um pouquinho mais sobre a congregação, eu pude perceber que o zelo missionário que estes homens tinham, a preocupação em nos formar como cristãos para melhor vivermos a nossa fé, vinha e tinha como fonte de inspiração a vida de Santo Afonso. Então, de um homem que sempre disse, olha, não podemos perder tempo. O tempo que se perde é o tempo que deixamos de lado a oportunidade de evangelizar. Santo Afonso, né, que inspirou tantos outros redentoristas e também é para mim uma fonte de inspiração no sentido de dizer, nós não consumimos as nossas vidas na igreja porque estamos em busca de sucesso, mas consumimos as nossas vidas porque encontramos em Jesus Cristo, aquele que Afonso sempre nos indicou, o Cristo Redentor, esta grande fonte, este grande alicerce inspirador para que façamos acontecer através da nossa obra o reino de Deus. Como citamos entre os beatos, o martírio muitas vezes também é um caminho para a santidade daqueles que se sacrificam em nome da nossa fé. No Brasil, há 30 protomártires que viveram no Rio Grande do Norte no século XVII e foram canonizados pelo Papa Francisco há 4 anos. Nós aqui em Natal, por exemplo, tivemos a abertura do processo de beatificação dos nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Foi um massacre, um morticínio, no tempo da dominação holandesa, dentro do contexto da Reforma Protestante, através do ramo calvinista, houve uma perseguição àqueles que eram católicos. Então, se deu um morticínio e aí deram a vida pelo nome de Cristo e as pessoas, a própria igreja local, o povo de Deus começou a venerar aqueles que foram martirizados, frequentando a capela onde se deu o morticínio, fazendo promessas para os nossos mártires aqui do Rio Grande do Norte, que graças a Deus vão sendo mais conhecidos, porque foi muito regional aqui no Rio Grande do Norte, hein? Há mais de 300 anos. E isto requer uma intensificação, promoção da devoção, divulgação. Ou podemos tomar como exemplos também os santos que durante uma vida inteira se dedicaram ao amor, ainda mais aqueles sobre os quais pudemos ouvir falar bastante, quem sabe até conhecer. São os santos dos nossos tempos. E no Brasil, a canonização mais recente é um exemplo de vida nesse sentido. Santa Dulce foi canonizada antes pelo povo, né? Pelas pessoas que conheceram sua obra e que diariamente testemunham os milagres, né, diários que a própria obra dela oferece, né? Então, antes do processo, né, formal da canonização pela Igreja, na maioria das vezes o santo é canonizado pelo seu povo, né? Aonde ele atuou e aonde ele pôde oferecer as graças de Deus através do seu trabalho. Irmã Dulce nasceu Maria Rita de Souza Brito Lopes, na cidade de Salvador, em 26 de maio de 1914. Desde sempre manifestou a preocupação e o desejo de cuidar dos mais pobres. Recebeu o hábito e seu novo nome, em homenagem à mãe, em 1933. Sua obra social se destacou principalmente pelo cuidado com os doentes. Trabalho que chegou a acontecer em um galinheiro de um convento e que hoje possui um grande complexo que espalha a boa nova na capital baiana. Com certeza. A gente vivenciou uma coisa muito, muito intensa e muito, acho que dentro do carisma de Santa Dulce, né? Nada para ela foi fácil, nunca. Uma coisa muito específica dela, né? Que a gente tem descoberto quando a gente mergulha na espiritualidade de Santa Dulce. Muita gente confunde, né? Simplesmente a obra de Santa Dulce é uma obra de filantropia, é uma obra de solidariedade. Era muito mais
uma sede, uma necessidade visceral dela encontrar o Cristo no pobre, no mais necessitado, né? Então, teve uma irmã que definiu muito bem isso no programa que a gente fez, ela falando assim: Santa Dulce tinha necessidade visceral, né, de encontrar o crucificado naquele que pedia socorro a ela. Então, por isso que ela não ficava presa ao convento, ela ia além. Durante toda a sua vida, a religiosa nunca mediu esforços para ajudar quem precisava dela. Retribuição dos fiéis, quando o santuário dedicado a ela foi erguido, em 2003. E foi lá que, em 2019, milhares de devotos puderam celebrar o reconhecimento dela como a Santa dos Pobres. E aí, hoje, a gente percebe aqui o quanto isso tem uma força e um significado. Para vocês terem uma ideia, antes da canonização, a gente costumava receber aqui no santuário, no memorial dela, cerca de 8.000 pessoas por mês, né? Depois da canonização, 20.000 pessoas, mais ou menos, e logo depois da pandemia, que praticamente zerou, né? Por tudo estar fechado, por todas as normas de segurança, né? E a gente viveu isso muito, mas em todo momento a gente precisou começar a transmitir, inclusive online, por causa disso. Mas em todo momento as palavras dela ecoando muito forte, que a gente não podia fechar a última porta da esperança para aquele mais necessitado que não tinha quem recorrer, né? E hoje a gente tem já nessa volta, né, ainda não estamos 100% no processo de normalidade, mas nessa volta a gente já tem 40.000 pessoas por mês visitando o santuário. E os testemunhos de graças alcançadas, né, de gratidão nesse momento de pandemia, encontrar no exemplo de Santa Dulce a força necessária para passar por tudo isso, se multiplicam a cada dia aqui. No processo dela, como é comum na maioria das canonizações, foi necessário realizar os estudos do que a Igreja chama de milagres. Os milagres são importantes para a conclusão do processo de beatificação, de canonização. Por exemplo, quando se trata de martírio, um milagre pode até ser dispensado, porque tem a historicidade. São 3 elementos: a historicidade, o milagre e a devoção popular, né? A devoção popular. Em determinado momento pode se dispensar. Então isso é importante, que às vezes num determinado processo de beatificação, aí se dá um milagre. Alguém que está passando por uma circunstância de sofrimento, de uma enfermidade grave, ouve falar, acompanha aquele processo de beatificação ou de canonização e faz uma promessa, se vale daqueles que estão sendo proclamados como beatos, como veneráveis, e aí obtém uma graça. Isto é comprovado, cientificamente atestado, e aí se acrescenta esta prova ao processo, e às vezes se diz: aquela pessoa, milagre para aquela pessoa, contribuiu para a beatificação daquele beato, contribuiu para a canonização daquele santo, e assim por diante. E o segundo que fez Santa Dulce chegar à honra do altar foi alcançado por um homem cego que voltou a enxergar após pedir intercessão dela. Para isso, assim como acontece em todos os casos apontados como possíveis milagres, uma longa investigação religiosa e científica foi feita para atestar que não há explicações médicas para aquela cura. Este caso acabou se tornando emblemático na história da devoção a ela. Mas, diariamente, chegam ao santuário milhares de outros agradecimentos. E um dado interessante, né? Gente de todo o país, mas logo que voltou, né, que a gente reabriu o santuário para poder acolher as pessoas, a primeira visita de grupo na Capela das Relíquias nos chamou a atenção. Foi um grupo da China, né?
algo que a gente não imaginaria jamais, né? E um grupo de chineses chega aqui e faz uma visita na Capela das Relíquias, onde estão os restos mortais dela. Então, acho que isso responde, de uma certa forma, a sua pergunta, né? O alcance que nossa santa, né, nossa primeira santa brasileira tem, né, no mundo inteiro. Inúmeros são os modelos de vida para nos inspirarmos. O caminho é um só: ajudar a divulgar a devoção nestes nossos intercessores e a busca pela santidade em vida, para um dia ter a alegria de chegar junto desses bem-aventurados no reino dos céus.